Nós estamos então, amigos, no nosso quinto tema da nossa série Salvos, História da Redenção. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém conseguiu durante esses dias ler um pedaço, pelo menos, do livro História da Redenção? Deixa eu ver. Alguém conseguiu dar uma olhadinha? Olha, eu esperava mais. Mas obrigado a vocês. Mas ainda dá tempo, tá? Vocês têm uma semana aí para pegar o livro História da Redenção e dar uma lida. Nós estamos apenas tentando colocar aqui, eu tenho recebido muito feedback nesse sentido de pessoas querendo aprender mais sobre temas que aqui a gente só consegue pincelar, né? Eu só consigo trazer para você aqui um pouquinho, mas o assunto é muito rico, né? E muito importante, então eu tenho certeza que Deus vai dar materiais para que você possa continuar, tá? E eu tenho sido um prazer fazer essa série para você, e nós terminaremos sábado que vem, e que possa continuar aí falando ao seu coração. 2 recados de pastor, né? Não podemos deixar de ter. Primeiro final de semana de junho, nós teremos aqui na igreja de Botafogo um programa muito especial da Rádio Novo Tempo do Rio de Janeiro, onde estará aqui conosco o apresentador do Bíblia Fácil, pastor Felipe Amorim, fazendo um final de semana. Mas teremos também um grande movimento, onde o diretor mundial da Rádio Adventista estará conosco aqui, para a gente poder celebrar as bênçãos da Rádio Novo Tempo. Eu não sei se você já tem conseguido escutar a Rádio Novo Tempo no Rio, mas já aconteceu comigo de pegar um Uber que ele estava ouvindo a Rádio Novo Tempo. Ou seja, a gente tem tido mais gente querendo participar. E é uma grande oportunidade. Então, eu acho que vale a pena você incentivar as pessoas a participarem, a ouvirem a rádio e participar conosco de movimentos para a gente poder incentivar o estudo aí, as pessoas a ouvirem esta ferramenta. O segundo recado, que nós estamos empolgados aí, é com o musical Dois Irmãos. É isso, Bruno? Como é que está? Está dando certo? Estão felizes? Pessoal, quem vai cantar no musical Dois Irmãos? Deixa eu ver. Uau, temos alguns. Estão ensaiando, gente? Está ficando bom? Tá bom? Sim ou não? Eu espero que sim, porque eu tenho certeza que está sendo preparado com muito carinho. É um musical muito, muito especial. Está chegando, dia 14 de junho, 19 horas. Mas o mais legal é você convidar amigos para estar conosco, tá? Então chame pessoas, colegas. Já coloquei hoje no grupo a arte, mas está disponível aí para vocês poderem divulgar para mais e mais pessoas. Pronto. Recados dados. Como eu costumo dizer sempre, entraremos agora em modo aula, tá? Ok? Modo aula. O tema hoje é denso, então a gente vai ter que dar uma acelerada aí para a gente poder absorver. Posso orar mais uma vez? Então feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. A Tua palavra se renova poderosamente em nossa vida, e é muito bom ouvir o Senhor nos ensinar sobre o plano da salvação. Obrigado, porque o Senhor já tinha um plano reservado, para que todos nós pudéssemos em breve ter acesso à eternidade, que possamos viver como cidadãos do reino dos céus. Que o Senhor esteja ao nosso lado sempre e fale conosco nesta noite. Me use apenas como instrumento para chegar ao coração dos teus filhos e daquelas pessoas que nos assistem agora. É a minha oração e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Amém. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre as profecias messiânicas, sobre como o Antigo Testamento fez promessas a respeito do Messias e a importância do Messias, mas eu quero trabalhar essa temática baseado num estudo chamado Teologia da Aliança. Só que assim, Teologia da Aliança, eu teria que ter aqui um ano para ensinar a Teologia da Aliança para você. Vou tentar ensinar a Teologia da Aliança, vou me propor a ensinar a Teologia da Aliança em meia hora. Então, me ajudem para a gente conseguir compreender sobre este tema. Teologia da Aliança é um dos temas mais importantes, se não o mais importante tema da Bíblia. E ele é muito mal compreendido. A gente vai tentar entender um pouquinho sobre essa temática que Jesus fale ao nosso coração, tá? Sábado terminamos com a consumação da aliança, vai ser o tema de sábado que vem. Quero ler 2 textos do livro de Jeremias para a gente começar. Jeremias 31, versículo 3. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Jeremias 31, versículo 3. Eu gosto muito desse texto. Se você não tem esse texto marcado, eu falo essa frase sempre, mas se você não tem esse texto marcado, marque na sua Bíblia.
Jeremias 31, versículo 3. Diz assim a minha Bíblia, acompanha comigo. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno, o quê? Eu te amei. Por isso com bondade te atraí. Guarde esse texto no seu coração. Cristo olha para os seus filhos e diz: com amor eterno eu te amei. Por isso com bondade te atraí. Cristo, Deus, tinha muitos motivos para abandonar os seus filhos, porque os seus filhos o abandonaram primeiro. Sim ou não? Se ele falasse assim, ó, eu desisto da humanidade, vou deixar vocês a sua vontade, Deus poderia? Por que não fez? Está aí a resposta. Porque com amor eterno eu te amei, e com bondade eu te atraí. E aí nós temos um segundo texto no capítulo da frente, um pouquinho, capítulo 32, versículo 40, e este é o texto-chave desta manhã, dessa noite. Jeremias 32, versículo 40. Diz assim a minha Bíblia, acompanha comigo aí na sua, diz assim, ó. Jeremias 32, 40. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que eles nunca se afastem de mim. Amém? Que texto bonito, né? Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. 3 pontos deste texto. Primeiro, a aliança de Deus é uma aliança. Quantas alianças? Quantas alianças? Uma! E esta aliança, ela é eterna. Esta aliança é como um fio vermelho que passa de Gênesis a Apocalipse. É uma aliança só, mas ela vai tendo desdobramentos desta aliança até o final da Bíblia. Uma aliança eterna. Segunda, esta aliança, Deus diz: eu faço tudo para o seu bem. Até as disciplinas, até as correções, Deus está fazendo para o nosso bem. É a maneira dele agir, a maneira dele trabalhar. E para que ele faz isso? Para que nós nunca nos afastemos dele, para que possamos estar ao lado dele sempre. Esse é o grande sonho de Deus. Então vamos lá. Existem 2 maneiras de você fazer um compromisso. Você pode fazer compromissos baseado num contrato ou baseado em uma aliança. Contrato ou aliança. Quando você compra um carro, você faz um contrato ou uma aliança? Contrato ou aliança? Espera que seja contrato, né? Tem gente que faz aliança com o mecânico, mas é contrato. A ideia é você ter um contrato onde tem cláusulas. E essa cláusula dá obrigações, deveres e direitos das 2 partes. Se alguém quebra o contrato, este contrato ele é desfeito, porque esse contrato foi quebrado. Diferente da aliança. Quando eu me casei há 9 anos atrás, eu entrei na igreja sem este anel. Este anel aqui, nós chamamos ele de aliança, mas esse anel não é uma aliança. Este anel é apenas um símbolo da aliança. Qual é a aliança? Qual é a aliança? A aliança é a promessa que lá no altar eu olhei nos olhos da minha esposa e fiz a ela. E eu prometi: vou te amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe. Eu prometi isso a ela. E se Deus quiser, nós vamos demorar para morrer. Pelo menos essa é a ideia. Isso é uma aliança, é ou não é? Significa que mesmo que em algum momento eu fale e erre, nós temos uma aliança. Mesmo que ela vale e erre, nós temos uma aliança. E nós precisamos trabalhar esta aliança. Esta aliança é um compromisso. Deixa eu dar um exemplo bíblico sobre contrato e aliança. Você lembra de Noemi? Noemi, esposa de Elimeleque, é isso? Elimeleque. Noemi tinha 2 noras. E se tem um relacionamento que não é muito fácil, é relacionamento de sogra e nora. Mas ela tinha 2 noras. Como é que chamava as noras? Ruth e Orfa. Por que elas eram noras de Noemi? Por quê? Pergunta óbvia. Porque elas eram casadas com os filhos de Noemi.
Só que aconteceu uma guerra lá, uma situação, e os 2 filhos o quê? Morreram. Por contrato, a partir do momento em que os filhos morrem, entre aspas, a relação de sogra e nora está meio que desfeita. Porque agora Ruth não tinha mais filhos, eles não poderiam casar com mais nenhum filho de Noemi, na verdade. Então, como é que seria aquilo? E aí, quando Noemi decide voltar para a sua terra, ela tinha saído da sua terra e ela volta, ela conversa com as 2 noras, fala: olha gente, o contrato acabou. Vocês estão livres, eu não tenho como ajudar vocês. Então voltem para a terra de vocês para vocês casarem lá. Vocês estão livres. E Orfa falou assim: eu concordo, o contrato está acabado, então eu vou voltar para a minha terra. E Orfa vai embora, porque ela entendeu que o relacionamento que ela tinha com Noemi era um relacionamento baseado num contrato. O contrato foi quebrado, não precisa mais do relacionamento. E Orfa vai embora. O que aconteceu com Orfa? Não sei. Ela quebrou o contrato e foi embora e continuou a sua vida. Só que Ruth entendeu que o relacionamento que ela tinha com Noemi não era baseado num contrato. O relacionamento que ela tinha com Noemi era baseado numa aliança. E ela falou assim: não, Noemi, eu aprendi com vocês coisas que eu não queria aprender. Então ela faz uma promessa, e a promessa que ela faz é uma aliança. Qual a aliança que ela faz? Para onde tu fores, irei eu. Por onde tu pisares, pisarei eu. Porque o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Tem gente que usa essa frase como frase de convite de casamento, né? É bonito, né? Mas não é entre marido e mulher, é entre uma nora e uma sogra. Mas elas tiveram um entendimento tão profundo que eles decidiram viver de fato uma aliança. E elas viveram isso. E as coisas aconteceram a partir daí. Ficou claro isso aqui? O que Deus tem conosco é um contrato ou uma aliança? O que Deus tem conosco é uma aliança. E ainda bem que é uma aliança. Porque se fosse um contrato, amigo, quem já quebrou contratos? Eu. Você também. Nós já fizemos promessas para Deus que não cumprimos. E Deus poderia ter falado assim: gente, ó, contrato riscado, cada um cuida da sua vida. Mas Deus decidiu continuar nos amando. E isso é a teologia da aliança. Só para você ter uma ideia, a palavra aliança aparece em hebraico berit 287 vezes na Bíblia. Aliança ou pacto, que é a mesma palavra, berit, 287 vezes. É muitas vezes. E a palavra em grego, que é diateque, que é aliança ou testamento, aparece 33 vezes. Então, se você somar Velho Testamento e Novo Testamento, mais de 300 vezes aparece a palavra aliança na Bíblia. Então, podemos dizer que é uma das palavras e uma das expressões mais utilizadas por Deus. Deus, ele faz questão de utilizar este termo. O que é essa teologia da aliança? Ela não é apenas uma doutrina bíblica, ela é uma estrutura que revela o caráter de Deus, seu plano de redenção e sua fidelidade inabalável. Tem um autor, aqui no Brasil tem um pastor chamado Reinaldo Siqueira, que ele trabalha muito essa questão da aliança, mas tem um autor americano muito interessante chamado Hans LaRondelle, que escreveu um livro muito legal chamado Nosso Deus Redentor, e ele fala muito sobre essa teologia, e ele afirma que essas alianças bíblicas, preste bem atenção, elas são expressões progressivas do único plano da salvação centrado no Messias. Então preste bem atenção, o plano da salvação são quantos? Um só, não tem outro. É o mesmo plano que vai de Gênesis a Apocalipse, só que ele foi tendo desdobramentos no decorrer da história. Então vamos tentar entender um pouquinho esse desdobramento dessa aliança no decorrer da história bíblica. Vamos lá, eu trabalhei aqui algumas alianças que Deus fez com o seu povo. Guarde bem, eu vou tentar ser rápido aqui, mas fique focado aqui dentro dessa temática. Vamos lá, a primeira aliança ela acontece na criação. Deus ele faz uma aliança especial com seus filhos. Lá em Gênesis 1, 27, diz que todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. A expressão aqui é imagodei. Nós temos a imagem de Deus revelada a nós. Isso aqui faz parte. Deus, ele nos fez, e a Bíblia diz, menores do que Deus, mas semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele. Essa mesma expressão, criados à imagem de Deus, ela é repetida em Gênesis capítulo 5, quando a Bíblia apresenta Adão tendo seu filho Sete. A Bíblia diz assim em Gênesis 5, versículo 1 a 3. Sete, ele foi criado à imagem e semelhança do seu pai.
A mesma expressão que é utilizada em Gênesis 1 é repetida em Gênesis 5 para dizer desta importância dessa relação paternal. Ou seja, a aliança que Deus quer ter com a humanidade não é uma aliança baseada no contrato, mas é uma aliança baseada em pai e filho. Que nunca vai deixar de ser, que Deus nunca vai deixar de ser seu pai, e você pode, se você aceitar, ser filho de Deus. É isso que está representado ali em Gênesis. Quando você chega no versículo 28 do capítulo 1, você encontra Deus dando funções aos seus filhos. Nós seríamos participantes do processo da criação de Deus. Não da criação, mas da condução daquilo que Deus criou. Nós iríamos participar tendo funções ali para dominar a terra, para poder plantar, para poder dar nome aos animais. Tudo isso fazia parte dessa aliança que Deus fez. Quando chega no capítulo 2, Deus demonstra um sinal dessa aliança. No capítulo 1, Deus faz os céus e a terra. Quando chega no capítulo 2, Deus coloca um sinal para essa aliança. Qual é o sinal que Deus coloca para essa aliança? É o Shabá. E é engraçado porque o Shabá, em Gênesis capítulo 2, Deus ele trabalha para que o homem pudesse descansar. Olha que interessante, o homem não foi criado no primeiro dia, trabalhou 6 dias e depois descansou. O homem foi criado no 6º dia, possivelmente no final da tarde. Então a primeira coisa que o homem faz é descansar, mas ele não trabalhou, ele não estava cansado, acabou de nascer. Mas ele já descansa. Por que ele já descansa? Porque Deus trabalhou. Então Deus trabalha para o homem descansar. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas ali em Gênesis 2 não tem nenhuma ordem de Deus para que a gente pudesse guardar o sábado. Não, está mais do que claro ali. A Bíblia diz em Gênesis 2 que Deus ele faz um dia, cria um dia, dá um nome para este dia, chama esse dia de descanso, que a palavra Shabá é descanso. Deus dá um nome para esse dia e diz que ele abençoa, ele guarda, ele santifica este dia. O que está acontecendo aqui? Deus está dando o exemplo para que a humanidade pudesse fazer como ele fez. E aqui não tinha religião, não tinha judeu, não tinha outra igreja. Aqui o que tinha era a humanidade. O que está acontecendo aqui é o que nós entendemos na teologia como imitatio Dei. Lá em Gênesis 1, 27, nós temos o imago Deus. Deus coloca a sua imagem em nós. Em Gênesis 2, Deus faz algo e diz, repita o que eu faço. Faça o que eu faço. Me imite. É isso que Deus está dizendo aqui em Gênesis capítulo 2. E aí quando chega o versículo 15 e 17, eles passam por uma prova. Esta prova não seria eterna, mas Deus avisa que eles seriam tentados. Já preguei sobre isso aqui, estou apenas repetindo. Eles recebem a orientação de que eles seriam provados e que se eles passassem por essa prova, eles viveriam ao lado de Deus eternamente. Mas eles teriam que ter uma prova para demonstrar de que eles estavam de fato amando o Senhor e entendendo e querendo fazer parte dessa aliança. A parte do ser humano era de fato querer viver essa aliança, ter essa mão dupla deste relacionamento entre Deus e seus filhos. Está claro até aqui? Sim ou não? Quando o ser humano erra, acontece uma outra aliança, que é uma aliança que Deus faz com Adão. Se você olhar lá no livro de Oséias capítulo 6, versículo 7, lá fala que Adão quebrou a aliança. Está escrito dessa maneira, Adão quebrou a aliança. Por que Adão quebrou a aliança? Porque ele desobedeceu a lei. Qual era a lei que Deus tinha colocado? De todas as árvores do jardim vocês comerão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comerão. Aqui Adão recebeu uma ordem e ele quebrou esta ordem, ali Adão e Eva, sua esposa, então eles desobedeceram. E aí, a ordem dizia, se vocês errarem, se vocês comerem, vocês morrerão. Então, dentro de um contrato, se tivesse um contrato, o que o ser humano deveria viver automaticamente? Morte. Deveriam morrer. Mas aqui existe uma aliança, e por existir uma aliança, Deus fala assim, eu não quero ficar longe dos meus filhos, então eu vou pensar em algo para que possa, de alguma maneira, tentar consertar isso. Só que o que acontece é que diz no versículo 8 do capítulo 3, que a primeira reação do homem logo após o pecado é fazer o quê? Fugir de Deus. E depois ele diz que ao fugir do Senhor, porque eu estava nu, fiquei com vergonha. Isso é desculpa. Ele fugiu de Deus porque ele sabia que depois do pecado viria a morte. E ele ficou com medo. E por esse motivo ele foge. O que Deus faz? Deus busca o ser humano. Guarde bem essa expressão. Tomara que fique claro para você. É Deus que toma a iniciativa de reatar a aliança.
Olha para mim. Adão e Eva erraram. Quebraram o mandamento que Deus tinha feito. O que deveria ser sido, pelo menos, por dignidade, o mínimo que o ser humano deveria fazer? Ir até Deus e reconhecer o seu erro. É ou não é? Se o seu filho faz alguma coisa errada, que você não queria que ele fizesse, o mínimo que você espera é que ele vá até você e fale: pai, eu errei. Mas a tendência nossa não é assumir os nossos erros. Qual é a nossa tendência? Fugir deles. É por isso que Deus, ele toma iniciativa, porque o ser humano não tomaria. E é engraçado que Deus toma iniciativa e a gente ainda reclama com Deus. É que nem aquela mãe que vai com a filha no parque de diversões, num domingo lotado, e fala para a filha assim: filha, segura na mão da mamãe para você não se perder. Segura na mão da mamãe para a gente poder andar aqui. Segura. E a mãe segurando na mão da filha. E aí chega um momento que a filha está tão impressionada com tanta gente, com tanto brinquedo, com tanta luz, que ela solta a mão da mãe e some na multidão. A mãe fica desesperada e vai no sistema de alto-falante e manda chamar e procura de todo lado e chora e grita: filha, 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 filha. Até que depois de algum tempo encontra a menina num cantinho chorando. E quando ela chega lá e fala: filha, que bom que eu te achei. A filha fala: mamãe, por que você largou minha mão? Poxa, não foi a filha que largou? Pois é mais ou menos isso que o ser humano faz com Deus. A gente abandona Deus e coloca a culpa em Deus. E foi isso que eles fizeram. O que acontece logo depois do onde estás, é Deus procurando o ser humano, é esse diálogo. Deus começa a fazer perguntas. E por que Deus faz perguntas lá no versículo 9 a 13? Por que Deus faz esse tipo de perguntas? Isaías 1 responde. Isaías 1 diz assim: vinde e arrazoemos. Vinde e conversemos. Eu quero que vocês conversem comigo. Eu quero que você sente comigo. Eu quero ouvir de você. Eu quero ter esse diálogo. O tipo de aliança que Deus tem com os seus filhos é uma aliança baseada no diálogo. Guardou isso? O tipo de aliança que Deus tem não é uma aliança baseada na violência. O que diz lá Zacarias? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E o espírito de Deus é o espírito do diálogo, da comunicação. Deus quer falar com seus filhos, demonstrar a sua vontade, esperar o ser humano entender a vontade de Deus. Aqui está a aliança. E é nesse contexto de aliança que tem a primeira promessa messiânica. E a primeira promessa messiânica está lá em Gênesis 3, versículo 15, que diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está dizendo exatamente o que iria acontecer. A descendência da mulher seria o responsável de trazer esperança, de ferir a cabeça da serpente. É engraçado que a serpente fere o descendente. Mas a ferida da serpente é no calcanhar, não é vital. Mas a ferida de Cristo na serpente é vital, é na cabeça. É para acabar definitivamente, é o que vai acontecer. Agora, olha aqui, preste bem atenção. Deixa eu ver se vocês entenderam as aulas até aqui. Até aqui, Eva tinha nome ou não tinha nome? Não tinha nome. Como é que ela se chamava? Varoa. Mas depois dessa promessa, como é que Adão colocou o nome da sua esposa? De vida. Avá. Vida. Por que vida? Porque através da mulher veria o Messias prometido. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Patriarcas e Profetas diz que esta sentença proferida contra Satanás foi ao homem uma promessa de redenção. Na verdade, era exatamente essa promessa que o ser humano precisava. No Antigo Testamento, há mais de 300 profecias messiânicas diretas ou indiretas. Nós encontramos só no Velho Testamento mais de 300 vezes Deus prometendo: a única solução para a humanidade que errou é a vinda do Messias. Se o Messias não vier, não tem salvação. Se o Messias não vier, não tem solução para a raça humana. Está aqui a única solução disponível para a raça humana. Está claro até aqui, amigos? Vamos lá. Aliança com Noé. Eu estou repetindo alguns pontos para ficar bem guardado no seu coração. Com Noé aparece a primeira vez a palavra aliança. Lá em Gênesis 6 fala que a maldade do homem se multiplicou, Deus se arrependeu de ter feito, e Deus decide então que teria que dar fim à raça humana criada naquele tempo, inclusive dos animais. Ali tem todo um processo acontecendo, mas no versículo 18 aparece pela primeira vez a palavra aliança na Bíblia. Vamos ler comigo? Gênesis 6, versículo 18.
Me permita ler este texto com você. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus está aqui estabelecendo a sua aliança, mas a palavra para estabelecer aqui é a palavra continuidade. Estou continuando a minha aliança, ou seja, Deus não faz uma aliança nova com Noé. O que Deus faz é uma renovação de uma aliança que Ele já fez com Adão, que foi a mesma aliança que Ele fez lá na criação. Deus está apenas repetindo a sua aliança, falando a Noé: eu tenho para você uma nova chance, você pode viver essa nova chance. Gênesis capítulo 9, quando termina a chuva e quando eles saem da arca, Deus então repete a aliança da criação com eles e fala: a partir de agora, vocês também irão multiplicar na terra, vocês irão povoar a terra, vocês irão participar do processo de domínio sobre a criação. Tudo aquilo Deus demonstra: eu dei o alimento para vocês, como que deve ser a alimentação de vocês. Tudo isso é representado em Gênesis capítulo 9. Deus repete a sua aliança, mas aí Deus faz uma outra aliança com Noé, uma continuação da aliança, e diz assim: com Noé e com os seus descendentes, eu tenho uma promessa para você. Todas as vezes que você olhar para o céu e ver o arco-íris, você vai lembrar da minha aliança. Eu fiz um compromisso com você, eu não mais destruirei a raça humana com água, mas eu tenho mais para você, através da sua descendência, Noé. Veja, aqui tinha alguma igreja? Tinha algum povo? Não, aqui era a aliança de Deus com Noé, que era a representação naquele momento de toda a humanidade. Eu tenho uma aliança com você, a minha aliança é: vocês permanecerão comigo, se vocês quiserem, e eu tenho grandes bênçãos para vocês. Tá claro? Chegamos na aliança com Abraão. Amigo, a Bíblia é linda, estude direito. Você sempre vai se impressionar. Qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? Deus faz um chamado a Abraão, porque o que acontece no capítulo 11 de Gênesis, lá em Babel, que é a palavra Babilônia, é uma rebeldia da humanidade com Deus. Quando eles decidem fazer a torre para subir acima das nuvens, para fugir de uma possível chuva, eles estão dizendo assim: nós não acreditamos na aliança. Porque o que a aliança do arco-íris diz? Nunca mais vai chover, ou um dilúvio que vai trazer a extinção da humanidade. Mas eles estão fazendo algo preocupado com isso, mas também para engrandecer o seu nome, também para não ser espalhado sobre a terra, para eles poderem ter forças e viverem juntos. Ali está tendo uma rebeldia da humanidade com Deus. É mais uma vez Deus podendo dizer assim: filho, olha, não aguento mais, tchau, se virem. Mas mais uma vez Deus faz um chamado, Deus tem que mudar a linguagem das pessoas. E ali Deus faz um chamado com Abraão. Abraão, que é da linhagem de Noé, que é da linhagem de Sem, ou seja, a promessa continua, baseado nisso, recebe um chamado e uma aliança. Deus fala: olha para as estrelas dos céus, conte as estrelas, assim como tem essas estrelas, será a sua descendência. Interessante, ele era um velhinho que não tinha filho. Mas Deus faz essas promessas assim, impressionantes, para encontrar a vida do ser humano. Gálatas capítulo 3, versículo 16, diz que o Messias veio desta aliança. Paulo diz: o Messias prometido veio da aliança que Deus fez com Abraão. Gálatas 3,16 é o complemento deste ponto. E aqui tem um ponto interessante, porque no capítulo 17, eu não estou lendo os textos, amigo, e depois você pode rever em casa e ler com calma os textos por causa do nosso tempo, mas só para a gente poder ter uma noção. A aliança que Deus faz com Abraão, ela tem pelo menos duas vertentes principais. Primeira vertente é uma aliança espiritual. Deus faz promessas a ele: a partir de você serão benditas todas as nações da terra. A partir de você eu estou estabelecendo um povo, e a partir desse povo as nações da terra serão benditas. Deus faz uma aliança espiritual, uma promessa, que é a partir dele. Mas Deus também faz uma aliança física, porque a partir de Abraão, eles teriam que fazer um processo chamado de circuncisão, onde os homens teriam que ser circuncisados na pele. Se você não sabe o que é circuncisão, depois você olha no Google. Mas ele tinha que ser circuncidado melhor não, ele tinha que ser circuncidado na pele, para poder demonstrar fisicamente de que eles estavam de acordo com aquela aliança. Na verdade, era uma solução sanitária para um problema sanitário, mas que Deus utilizou de maneira espiritual para representar fisicamente a aliança que ele tinha feito com Abraão. Ok? O que mais, pastor?
Aí vem Moisés. E a aliança continua agora com Moisés. Tem uma aliança na criação, tem uma aliança com Adão, tem uma aliança com Noé, tem uma aliança com Abraão e tem uma aliança agora com Moisés. Como que é a aliança com Moisés? Olha bem para mim aqui. Como funciona a aliança de Deus? Deus repete a aliança e amplia. Repete, amplia. Guardou isso ou não? Deixa eu ver. Como é que funciona a aliança de Deus? Deus primeiro repete e depois amplia, para fazer eles terem visões diferentes. Mas mudou a aliança? É a mesma aliança, ela apenas tem outras versões. Ok. Como é que foi a aliança com Moisés? Olha o que diz Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Diz assim, ó: reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus cumpre por 1000 gerações, eu gosto dessa frase, a sua aliança de amor. E esta aliança de amor está disponível para aqueles que amam a Deus, ou seja, o amor de Deus precisa ser sequenciado pelo amor da raça humana, mas também para aqueles que querem obedecer aos seus mandamentos. Que mandamentos? Até então existia a lei já existia desde o Éden, só que a lei era oral, pai passava para filho, e ela continuava assim. Com Moisés, a lei precisou também ser física, para as pessoas não esquecerem mais. Então Deus estabelece a sua lei, e é isso que está acontecendo aqui. Em Êxodo capítulo 20, Deus entrega a Moisés a Torá, que era a constituição para aquele povo de Israel, escrita fisicamente, com leis civis, criminais, sanitárias, religiosas, cerimoniais e principalmente a lei moral. Essa era a lei. E aqui com Moisés, Deus também institui o santuário, que era a representação do plano da salvação diariamente para o povo. Eu já preguei sobre o santuário aqui, vale a pena você olhar esta mensagem. Mas tem um texto que mostra a nossa parte dentro desta aliança que Deus faz com Moisés. Que texto é esse? Êxodo 34, versículo 28. Olha o texto. Êxodo 34, versículo 28. Deus diz assim, olha o texto: e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Foi o período que ele ficou ali no Sinai, recebendo todas essas orientações de Deus. E diz que durante esse tempo ele não comeu nem pão nem água, ficou em jejum como Jesus no deserto. E diz o texto, termina o texto dizendo: e escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Não é isso? É escrito aí? Ele escreveu na tábua as palavras da aliança. A aliança que até então era oral, agora ela ganha forma como palavra. E ele diz, qual é a palavra da aliança? Não é as leis cerimoniais simplesmente, não é apenas as leis civis ou criminais. As palavras claras da aliança estão escritas aí. Quais são elas? Os 10 mandamentos. Biblicamente, elas são as palavras da aliança. É a parte do ser humano, é o desejo dele de ser obediente a Deus eticamente. É a ética de Deus da aliança. A ética da aliança é os 10 mandamentos. Ok? E com Davi, pastor? Com Davi, esta aliança, ela continua agora na forma de reinado. A aliança com Davi, ela é interessante. Por exemplo, lá em 2 Samuel capítulo 7, Davi faz uma proposta para poder construir o templo. Ele diz, eu moro em cabanas e Deus mora em tendas, eu quero construir o templo. E ele chama o profeta para que o profeta pudesse trazer a confirmação. O profeta confirma, mas o profeta confirma da sua vontade, não da vontade de Deus. Então Deus tem que corrigir o profeta, Natã volta e fala, não é você, Davi, que vai construir. Mas a partir daqui, no capítulo 7, Deus faz uma outra aliança com Davi. Fala assim, olha, você não vai construir o templo, a sua mão está suja de sangue, você não vai construir o templo. Mas, a partir de você, eu vou edificar uma casa, uma dinastia. Eu vou construir a partir de você uma linhagem. E a partir da sua família, da sua linhagem, existirá esperança para o povo de Deus. Salmos 89, versículo 3, diz assim, fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi.
Davi dizendo que Deus fez uma aliança com ele. Está lá no livro de Jeremias também, dizendo no versículo 20, capítulo 23, versículo 5 a 6. Levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente. Quem é este rei que viria através de Davi? Quem é este rei? O Messias prometido. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, disse Jesus: eu sou a raiz e a geração de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. A estrela da manhã é Cristo. Ele viria dessa descendência de Davi, ou seja, a tribo de Davi, a tribo de Judá nunca seria destruída, porque Deus viria através desta linhagem, esta geração aconteceria, e de fato a geração acontece do Messias baseado na geração de Davi. Amigos, quantas promessas messiânicas existem no Velho Testamento? Lembra que eu já falei? 300. Quantas se cumpriram? Quantas? Todas. Trouxe algumas para vocês verem. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 16 diz que o Messias seria um profeta semelhante a Moisés. O Senhor, teu Deus, te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. Esse cumprimento está lá em Atos 3, quando Pedro identifica Jesus como este profeta. Jesus seria um libertador do povo de Deus, como Moisés foi libertador do povo do Egito. Isaías 7,14 diz que Jesus teria um nascimento virginal. Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Mateus 1 diz que Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria. Miqueias capítulo 5, verso 2 diz que Jesus nasceria numa cidade chamada Belém Efrata. E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Qual cidade Jesus nasceria? Belém. Qual cidade Jesus nasceu? Belém. Mesmo Maria não sendo de Belém, sendo lá de Nazaré, mas ela vem para nascer em Belém, cumprindo assim a profecia. Isaías 53 diz que ele seria um servo sofredor, e de fato Jesus sofreu para nos salvar. Nós encontramos o Salmos 22 falando sobre a crucificação, transpassar as minhas mãos e os meus pés, furar as minhas mãos e meus pés. Isso aconteceu com Jesus, sim ou não? Sim, ele foi transpassado as suas mãos e os seus pés. Zacarias 9, versículo 9 diz que ele entraria: eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em cima de um jumentinho. Essa profecia se cumpre, sim ou não? Sim, profecia que foi dada há muitos anos antes de Jesus nascer, se cumpre em Jesus. Jesus entra em Jerusalém montado um jumentinho. E Daniel 9, 24 tem a profecia das 70 semanas, que dá exatamente a data que Jesus seria batizado, a data que Jesus morreria, e as datas cumpriram-se perfeitamente, conforme a promessa de Deus. Repito para você, todas as profecias referentes ao Messias se cumpriram em Jesus. Todas as promessas que ele fez à sua volta se cumprirão em nome do Senhor. Ele é fiel e justo, e ele cumpre a sua promessa. Indo para a parte final, nós chegamos então no que nós chamamos da nova aliança. E aqui algumas pessoas têm muita dúvida: pastor, como assim nova aliança? O livro de Jeremias aparece um texto muito interessante. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vale a pena. Jeremias 31, versículo 31 a 33. Eu vou ler para você aqui na Nova Almeida Atualizada. Olha o que diz o texto. Eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, num dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, e no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. A lei de Deus não estaria apenas em tábuas de pedra, mas na nova aliança a lei de Deus seria escrita no coração dos homens. Quando nós vamos para Gálatas, Gálatas diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido acima da lei. Na plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho para cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido. Agora, existe um texto muito interessante sobre a nova aliança. Hebreus 8, abra sua Bíblia aí, por favor.
Hebreus capítulo 8. Olha, amigos, estamos em modo aula, hein? Eu sei que é muito tema, mas é importante para a gente poder crescer sobre isso. Hebreus capítulo 8 fala um pouquinho sobre esta nova aliança, tendo Jesus como mediador da nova aliança. Deixa eu ler esse texto para você. Diz assim, Hebreus 8, versículo 1 a 13. Eu faço questão de ler porque é a Bíblia que é inspirada no sermão, então a gente precisa entender o que Deus fala. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não um homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ou seja, Jesus, para ele poder ser o sumo sacerdote, ele teria que ter um sacrifício a oferecer. Porque o sumo sacerdote, antes dele entrar no santuário, ele tinha que primeiro entregar um sacrifício. Neste caso, Jesus não entregou um sacrifício. O que Jesus fez? Foi sacrifício. Aleluia! Ele foi o sacrifício. Agora olha o que diz o texto. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, porque ele não era da linhagem de Davi, visto existirem aqueles oferecerem os dons segundo a lei, não era da linhagem dos levitas. Estes ministram em figura a sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse, tenham cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A aliança que Deus faz, diz o texto, é uma aliança superior, porque está baseado em promessas superiores. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz, e aí ele cita o texto de Jeremias. O que Paulo está dizendo aqui, nós acreditamos que Paulo escreveu Hebreus, o que Paulo está dizendo aqui é, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. O mesmo texto que nós lemos de Jeremias, Paulo está repetindo aqui. Agora, olha o que diz o verso 13. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Pastor, como assim uma nova aliança? Deixa eu tentar explicar para você o que é essa nova aliança. Preste bem atenção. A nova aliança nada mais é do que um desdobramento, do que uma renovação, do que uma continuação, do que uma conclusão da antiga aliança. O que Deus está fazendo é dando continuidade a uma aliança que Ele estabeleceu lá no começo. Esta aliança, ela vai tendo desdobramentos na história. A nova aliança é parte desse desdobramento. Só que a antiga aliança, ela tinha como base o sangue de cordeiro. Para que você pudesse acreditar pela fé na velha aliança, você tinha que ir ao templo levando o seu cordeirinho e aquele cordeiro ser morto para que você pudesse ser participante dessa nova aliança. Só que esta aliança era inferior porque você entregava o sangue do cordeirinho, mas o sangue do cordeirinho não tinha poder para te salvar. Você não era salvo pelo sangue do cordeirinho. O sangue do cordeirinho apenas era um símbolo do grande sacrifício que deveria acontecer. E esse sacrifício deveria vir através do sangue do grande cordeiro. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. A nova aliança, ela não é nova no sentido de não ter existido antes. Ela é nova no sentido de ser concluída com o sangue do Messias. Olha o que diz Lucas capítulo 22. Rapidamente, Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20, o evangelista nos diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, Jesus pegou o cálice dizendo, olha esse texto, Santa Ceia. O que Jesus diz quando ele pega o cálice? Este cálice é a nova aliança. E esta nova aliança está baseado no quê? No sangue do cordeirinho. É isso que é escrito? Não. Esta nova aliança está baseada no meu.
Então a nova aliança, ela não é nova porque nunca existiu. É porque a base da nova aliança não é mais o sangue do cordeirinho. A base da nova aliança é o sangue do Cordeiro Jesus. Amigos, o sangue de cordeiros é substituído pelo sangue do Cordeiro Jesus, que é a nova base da aliança. E ela é superior porque agora Jesus pode ser o nosso sumo sacerdote, porque ele tem uma oferta para apresentar a Deus. Então agora ele pode exercer a função de entrar simbolicamente dentro do plano da salvação no santuário celestial. Amigos, eu gostaria de ter muito mais tempo para a gente poder trabalhar tantos detalhes deste tema que mexe com o meu coração. Livros Escolhidos diz que Jesus era a luz do mundo antes de vir à terra em forma humana. O primeiro raio de luz que penetrou nas trevas do pecado veio de Cristo. E dele vem todo o raio de luz celestial que brilha sobre os moradores da terra. Desde que o Salvador derramou seu sangue e voltou para o céu, para se apresentar diante de Deus em nosso favor, uma luz tem brilhado da cruz do Calvário e do santuário celestial. O Evangelho de Cristo dá sentido à lei cerimonial. À medida que novas verdades são reveladas, podemos ver de forma mais intensa o caráter e os propósitos de Deus. Cada novo raio de luz proporciona uma compreensão mais clara do plano da redenção. Encontramos nova beleza e força na palavra inspirada e estudamos suas páginas com interesse cada vez maior. Assim espero, porque na nova aliança, o coração natural é renovado, tornando possível a obediência verdadeira. Na nova aliança, a lei sai de tábuas de pedra e é impressa e é escrita pelo dedo de Deus aqui, no meu coração e no céu. A lei de Deus está no seu coração? Paulo pregou sobre a nova aliança? Claro. Paulo vê a nova aliança como cumprimento da promessa feita a Abraão lá em Gálatas. Os crentes são filhos da promessa, são justificados pela fé. O véu da antiga aliança é removido em Cristo, corta do santuário, e a nova aliança não é libertinagem. A nova aliança é capacitação para nós obedecermos. Graças ao sangue do Cordeiro, nós recebemos força para sermos obedientes ao Senhor. Uau! Foi. Espero que tenha ficado claro. Eu juro que eu tentei. Pastor, o que podemos entender sobre tudo isso? De tudo isso, a suma é 3 lições para nós. Estude mais sobre isso, tá? Você vai se encantar como todas as iniciativas são de Deus para buscar você. Ele faz tudo para te trazer de volta. Por que nós somos tão desobedientes? Na verdade, por que nós somos tão teimosos, né? Tão teimosos. Primeira lição. Querida igreja, querido amigo que me assiste agora, aonde você estiver neste momento, acredite. Confie na fidelidade de Cristo. Ainda bem que a aliança de Deus não está baseada num sacerdote humano, nem num profeta, nem num levita. Na verdade, a Bíblia diz que hoje em Cristo o sacerdócio não é só meu. O sacerdócio é de todos os crentes. Todos nós podemos se apresentar perante o Senhor, porque Ele é fiel. Eu amo esse texto aqui de Timóteo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo esta algema como malfeitor. Paulo dizendo na prisão. Lembre-se de Jesus, aquele que é descendente de Davi, aquele que veio da aliança. Lembre-se dele. É por ele que eu estou nessa prisão. Eu estou algemado, mas olha o que ele diz. Eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. Amém por isso. Por essa razão eu tenho suportado por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E ele diz assim: fiel é esta palavra, Timóteo.
Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, Ele nos negará. Mas se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma negará a si mesmo. Uau! Se morrermos com Cristo, estamos vivos nele. Se aceitarmos, Ele estará ao nosso lado. Mas mesmo que formos infiéis, como foi o povo de Deus no decorrer de toda a história, Deus permanece fiel para cumprir a sua aliança até o dia em que Ele nos entregará a coroa da vida. Se tiver que apenas uma pessoa ir para o céu, vai. Mas o que Deus quer é salvar todos nós. Se hoje aceitarmos, fazemos parte da aliança. Segunda lição: hoje é mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade para renovar a nossa aliança com Cristo. Deus instituiu várias cerimônias que demonstram publicamente a aliança. O batismo é um compromisso com Jesus. A Santa Ceia é um grande compromisso com Cristo. Por que eu não preciso ser rebatizado toda vez que eu peco? Você lembra que toda vez que alguém pecava, tinha que levar um cordeiro no santuário? Porque hoje nós temos a participação da Santa Ceia, que teremos agora mês que vem. Mas o que Deus mais sonha hoje, amigos, e eu preciso que você entenda agora em nome de Jesus, é que Deus espera cristãos mais comprometidos com Ele. Eu sei, amigos, tem se levantado uma geração de cristãos. Eu amo Jesus, camiseta eu amo Jesus, I love Jesus. Mas o seu coração está longe do Senhor. Querida igreja, Deus precisa de filhos que honrem o Senhor de corpo e alma, não apenas de palavras. Vocês me honram apenas com palavras, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. Mas a Bíblia diz que chegará um tempo em que nós diremos: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, em seu nome fizemos tantas maravilhas. E Cristo diz: eu não te conheço, porque você fazia para você receber a honra. Mas, amigos, está chegando o dia em que Deus demonstrará a sua graça para todos nós na volta de Cristo. E naquele dia Ele demonstrará de fato se você se comprometeu com o Senhor. Amigo, se comprometa com Ele. Não tenha vergonha dEle. Demonstre que você o ama. Demonstre que você quer estar perto dEle. E Ele sempre, sempre estará disponível para você. E terceira e última lição: em breve teremos a consumação desta aliança. Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está no céu, a qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3:20-21. A nossa pátria está no céu, e em breve esta aliança encontrará o clímax do seu cumprimento. Mas até lá, Deus espera que hoje você decida fazer uma aliança com o Senhor Jesus. O seu relacionamento com Cristo é contrato ou é aliança? Semana que vem, no próximo sábado, nós falaremos como que esta consumação da aliança vai acontecer. E como que todos esses símbolos bíblicos encontram seu significado no livro do Apocalipse. E eu te garanto, eu li as últimas páginas da Bíblia. Acredite, tudo vai terminar bem. Mas hoje, confia nele.